E aí, pessoal, vou começar mais uma aula de ciências do nono ano e a gente vai falar um pouquinho mais sobre matéria e resolver alguns exercícios também. Então, o exercício está na página 227, já marca aí. Vou mostrar um vídeo para vocês e daqui a pouco a gente volta para resolver esses exercícios. Vou botar a apresentação aqui. Acho que foi. Então, a gente tem aqui basicamente três estados da matéria: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E a gente pode converter um estado físico no outro através da mudança de temperatura e pressão, certo? Então, a gente pode converter o estado sólido para líquido, de líquido para gasoso e também o inverso. Então, olhando aqui primeiro, a gente tem o que a gente chama de estado de agregação, que é como essas moléculas que fazem essa matéria, fazem essa substância, estão organizadas, a forma de agregação. No estado sólido, as moléculas elas estão muito devagar, muito lentas, porque tem pouca energia no sistema, tem pouca energia ali naquela substância. E as moléculas estão devagarzinho, elas quase nem se mexem, certo? Então, quando eu aumento a temperatura, quando eu dou calor e energia para essa substância, para esse material, ele começa a ter um movimento diferente, as moléculas começam a se mexer um pouquinho mais rápidas, certo? Então, quanto mais rápido elas se mexem, mais soltas elas estão, elas vão conseguir ir para o estado que a gente chama de líquido. Esse processo do sólido para o líquido a gente chama de fusão. Então, quando eu coloco uma barra de ferro, já não chegaram a ver ferro líquido, mas quando vocês colocam uma panela no fogo, fica muito, muito, muito tempo e aquece muito, a panela começa a ficar avermelhada. A gente chama de ponto de fulgor, certo? Ela começa a ficar avermelhada e se eu continuar aquecendo, claro que no fogo normal a gente consegue chegar a essa temperatura, mas num forno diferente na indústria, a gente consegue chegar a uma temperatura de cerca de 3.000 graus Celsius. Isso faz com que o ferro ele entre no estado líquido, porque as moléculas começam a se movimentar mais rápido do que elas estão no estado sólido. Então, do estado sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Quando a gente tem o estado líquido, as moléculas elas estão passeando, elas não estão paradas como no estado sólido. Elas têm um movimento muito mais livre, certo? Só que quando eu diminuo a temperatura, quando eu coloco essa água na geladeira, por exemplo, as moléculas elas começam a ficar um pouco mais lentas, vão se movimentar menos, até que elas quase param de se mexer, como no estado sólido. A gente tira uma substância que está no estado líquido, diminui a temperatura, ela vai ficar no estado sólido, porque a molécula está se movendo muito devagarzinho. E o inverso também pode acontecer, eu posso aumentar a temperatura e essa molécula vai começar a se mexer cada vez mais rápido, até chegar ao ponto que a gente chama de ebulição ou vaporização. É o estado em que essa molécula está tão solta, está se mexendo tão rápido, que ela acaba se soltando da parte líquida, ela começa a formar bolhas de ar dentro dessa parte líquida, bolhas de vapor, na verdade, né? Então, a gente tem do estado líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização, e do estado líquido para o sólido, a gente chama de solidificação, beleza? No estado gasoso, a gente sofre o mesmo processo. As moléculas já estão muito mais livres do que em estado líquido no estado sólido, perdão. Elas estão se debatendo no recipiente, aí, no caso, uma bola. E se eu diminuo a temperatura dessa bola, ela vai meio que murchar, porque o espaço que o ar ocupa é muito maior do que no estado líquido e no estado sólido. Se eu coloco uma bexiga dessa na geladeira, uma bola de aniversário, ela vai murchar e depois de um tempo, quando você tirar ela e aquecer novamente, ela vai começar a aumentar de tamanho. E se eu aumento a temperatura, essas moléculas começam a aumentar também o movimento. Quanto mais rápido ela se movimenta, maior o volume ela vai ocupar. É esse efeito que tem. A gente usa, a gente faz um balãozinho São João, né? E bota ar quente para entrar no balão. E ele começa a aumentar de tamanho até que ele começa a flutuar.
por conta da temperatura do ar que está muito maior e as moléculas estão se movimentando muito mais rápido. Do estado líquido, do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem um processo chamado de condensação. E um processo que a gente também vai discutir mais à frente é um processo chamado de sublimação, quando o estado gasoso passa direto para o estado sólido ou do estado sólido passa direto para o estado gasoso. Só algumas substâncias sofrem esse efeito, mas a gente vai falar sobre algumas delas. Então vamos lá para exercício. No exercício de hoje, ele está na página 227, como eu falei, está aqui. E a gente vai relacionar algumas propriedades da matéria com a outra coluna. Então, na primeira coluna, a gente tem aí a quantidade de espaço ocupado pela matéria, a gente chama de volume, certo? Então, a quantidade em que uma substância, a matéria, ocupa vai ser o volume que ela tem. Se eu tenho um copo d'água, o copo d'água vai ter um determinado volume, 20 mililitros, 10, enfim. Vai ter a quantidade ali exata de matéria ocupando aquele espaço. Número 2, propriedade do corpo que tem de manter-se no seu estado de repouso ou movimento. Quando a gente fala de repouso ou movimento, a gente está falando de inércia. Um corpo em movimento, ele continua em movimento até que alguma coisa pare ele. Ou um corpo em repouso, ele continua em repouso até que alguma coisa faça ele se movimentar, empurre, enfim. Em relação ao número 3, relação entre a quantidade de massa e volume de determinado material. A gente chama essa propriedade de densidade. E a relação de massa sobre o volume de um material. E número 4, por último, né? A quantidade de matéria de um corpo a gente chama de massa. Ok? Anotem aí, próximo exercício. Nesse segundo exercício, ele fala sobre um acontecido que ocorreu aí há algum tempo atrás, que um iceberg gigantesco ele se desprendeu de uma geleira lá na Antártida. E o que acontece? Gigantesco, 6.000 quilômetros quadrados, né? É muita coisa. A pergunta é, por que, como é que uma coisa tão gigantesca, um bloco de gelo tão grande, consegue flutuar na água? Então, a gente vê uma propriedade que a gente tem bem importante aí da água, que é o volume que ela ocupa. A gente está falando de densidade, quando a gente fala se uma coisa flutua ou se a coisa afunda na água ou em outro material, a gente está falando de densidade. No caso da água sólida, o gelo, ele aumenta de volume quando está no estado sólido. Vocês já notaram isso? Se eu coloco uma garrafa que está cheia, completamente cheia, dentro do freezer e ela congela, vocês vão ver que ela vai estourar ou vai aumentar muito de volume, certo? Então, na relação de densidade, a gente tem aqui a massa sobre o volume. Como a massa da garrafa de água ela não foi alterada, a massa é a mesma. Eu tenho a mesma quantidade de água que eu tinha antes. O que mudou foi o quê? O volume, certo? O volume ele aumentou muito. Então, nesse caso, quando a gente fala de volume na densidade, se o volume aumenta, a minha densidade diminui. Ou seja, densidade menor, ele vai flutuar na água, certo? É como se eu pegasse um cubo de ferro e um cubo de isopor do mesmo tamanhozinho, cubo de ferro e cubo de isopor. Por que que um afunda e por que que o outro vai boiar? A massa do ferro é diferente da massa do isopor. O volume é igual, mas a massa é diferente, certo? Então, quando eu coloco nessa equação aí, densidade, massa e volume, eu vou perceber que um vai flutuar e o outro vai afundar por conta da densidade. Na questão número 3, a gente tem uma relação aqui de volume e não dá para notar, mas os volumes aqui são iguais. Se olhar a questão, ele vai falar que os volumes são iguais.
E a única diferença aí, nesse caso, seria o formato do recipiente. Em cada recipiente, a porção líquida, a matéria líquida, ela vai ocupar o volume que ela tem. Por exemplo, tem 200, 200, tá, gente? 200 mililitros. Aqui tem 200 mililitros. Aqui também. Só que o formato do recipiente é diferente. Isso é uma propriedade importante dos líquidos, que eles vão ter o formato do recipiente que os contém. Se eu coloco isso 20 mililitros na mão, ele vai ter o formato da minha mão. Se eu coloco dentro do recipiente quadrado, vai ter esse formato. Mas é por conta da facilidade que essas moléculas têm de passear por um ambiente. Então, elas vão se espalhar por todo esse recipiente, ocupando todo esse espaço. Certo? Na questão número 4, a gente vai completar essas afirmações aqui com relação à mudança de estado físico de cada substância aí, de acordo com o que foi designado aqui nessa partinha na caixinha, certo? Então, número 1, a mudança do estado sólido para o estado líquido. Sólido para líquido. Número 1 vai ser esse sentido aí, sólido para líquido. A gente está falando de fusão, que é a mudança do sólido para o líquido. O gelo vai derreter, ele vai entrar no ponto de fusão e vai derreter. O ferro, ele vai derreter, vai de sólido para líquido, também ponto de fusão. A gente tem o número 3, que é o estado do estado líquido para o estado gasoso. Está nesse sentido aqui. Número 2. A gente chama essa mudança de estado de vaporização. Certo? Que está se tornando vapor. O número 3 a gente tem aqui. Acho que o número 3 é aqui, né? Do estado líquido para o estado sólido. Estado líquido para o estado sólido, número 3. Então, aqui a gente tem um ponto de solidificação. É o processo de líquido para sólido. Vou transformar em sólido, eu solidifico. Então, é solidificação. Mudança de estado gasoso para o estado líquido, a gente tem agora a vaporização. Opa, desculpa. Estado gasoso para o estado líquido. É o processo inverso, né? Então, a gente está falando sobre condensação. Tem que apagar isso aqui agora. Baixinha. Letinho. Condensação. E o último aqui, mas não menos importante, eu tenho o processo do sólido para o gasoso e vice-versa. Isso quer dizer o quê? Pode voltar, né? Pode transformar de sólido para gasoso, gasoso para sólido. A gente chama esse processo de sublimação. Ok? Próxima questão está falando exatamente sobre o processo que a gente viu aí nessa última questão. É um processo aqui, uma técnica de impressão, né, que a gente utiliza para poder imprimir imagens em alguma superfície, pode ser uma caneca, pode ser um boné, uma camisa, enfim, vários outros objetos. Que se trata de botar uma imagem no papel e esse papel ele é colocado, encostado na superfície desse objeto e é aquecido por uma chapa, é prensado, né? E na hora que ele aquece, a substância tinta, que é sólida, ela passa para o estado gasoso e se fixa ao objeto, voltando ao estado sólido. Esse processo, essa mudança de estado físico, a gente chama de sublimação. A técnica também de impressão dessa forma também é chamada de impressão por sublimação, certo? Então, a tinta, ela está no estado sólido, vai para o estado gasoso, se fixa à superfície do material e volta para o estado sólido. E por último, mas não menos importante, está falando também sobre uma substância que ela sofre sublimação, certo?
Além dessas tintas aqui, outros objetos que podem sofrer sublimação são o CO2, a naftalina e a cânfora. A cânfora é uma substância, uma molécula orgânica que a gente coloca em pomadas. Você já deve ter ouvido falar daquele doutorzinho, né, que passa o canela de velho, sei lá como é que chama, que a gente coloca na pele e depois de tempo tá aquela sensação de refrescância, né, e aquele cheirinho bom, e ele vai evaporando. Ali é a cânfora. O CO2, a gente já viu que o CO2 no estado gasoso, gás carbônico, e no estado sólido é gelo seco. E a gente tem que ter muito cuidado também, porque o gelo seco é super perigoso. A gente pode queimar a mão com gelo seco e se inalar muito gás carbônico também, né? A gente pode sofrer algumas consequências aí. A naftalina é o caso que está sendo estudado na questão 6, que é considerado cancerígeno e foi muito utilizado aí por muita gente em casa, inclusive eu, né? Por um tempo, colocando para espantar mofo, inseto no armário, no guarda-roupa, né? E tem um cheirinho característico aí. Mas ele é um sólido que sofre sublimação. Ele passa do estado sólido para o estado gasoso. E esse processo é chamado sublimação, certo? A gente encerra a nossa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai tratar um pouquinho mais sobre o átomo e os modelos atômicos aí que a gente vai estudar durante o próximo capítulo. Beleza? Até a próxima aula. Boa semana para todos e tchau.